Olá, tudo bem com você? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor Deus tão grandioso, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, nos ajude agora a abrirmos a Tua palavra, que venhamos a aprender direto de Ti. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos estar verificando o tema 13, que é o juízo final, né? Como que você imagina esse juízo? O que você pensa, o que você, quando fala em julgamento, o que te vem à mente? Sabe, a Bíblia, ela nos mostra que nós vamos estar aqui enfrentando vamos colocar aqui como três tipos de fases de juízos, né? O juízo que nós vivemos, o juízo investigativo, nós teremos o juízo comprovativo e teremos então o juízo executivo. Olha só, a Bíblia apresenta a realidade de um tempo de juízo final. Se vocês olharem lá em 1 Crônicas 16:33, Salmo 96:13, 98:9, está dizendo que o Senhor vem julgar a terra. Lá em Eclesiastes 3:17 diz que Deus julgará o justo e o perverso. Em Eclesiastes mesmo 12:14, Deus trará a juízo todas as obras. Em Atos 17:31, estabeleceu um dia de juízo. Em Atos 24:25, há um juízo vindouro. Todos compareceremos ao tribunal, está em Romanos 14:10. Vinda do Senhor para exercer juízo, está lá em Judas 14:15. Então você está verificando, se você está procurando na Bíblia essas passagens, vocês vão estar verificando que o Senhor vem julgar a terra, que Deus julgará o justo e o perverso, Deus trará juízo todas as obras, estabeleceu um dia de juízo, há um juízo vindouro, todos compareceremos ao tribunal e a vinda do Senhor para exercer juízo. Então isso aqui nos remete à nossa existência. Tudo que nós fazemos, nós vamos estar verificando até no próximo estudo, no 14, ali tem um livro da vida, o livro da memória, ou seja, como que Deus vai estar sabendo, verificando cada questão, ou seja, porque nós temos livros, tudo a nossa vida está escrito em livros, mas hoje nós vamos estar verificando as fases então desse juízo. Olhem lá em Apocalipse 14, 6 e 7, abre sua Bíblia, Apocalipse 14, 6 e o 7 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. 7. Dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Este capítulo nós já verificamos ele em outras lições, né? E é fantástico a gente entender assim que o diferencial aqui será em quem estaremos adorando, se é uns preceitos de homens ou é um mandamento do Criador do céu e da terra. Então, na fase investigativa, ela começou, na verdade, ela deu início em 1844. Se você olhar lá em Daniel 8:14, vamos lá em Daniel 8:14, depois de Ezequiel, diz assim, ó: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, olha aqui, se você está verificando aqui, não sei se dá para vocês verem certinho, 2.300 tardes e manhãs, ó, tardes e manhãs, que nós vimos lá em Gênesis 1:5, é um dia, né, tarde, manhã, e Deus fez o primeiro dia. Um dia, lá em Números 14:34, Ezequiel 4:7, que nós já verificamos também, um dia equivale a um ano, né? Porque assim, um dia é ano. Quando começam os 2.300 anos, está lá em Daniel 9:25, ó. Na metade da última semana das 70, o Messias seria morto. Isso está em Daniel 9:26 e 27. Então, se nós olharmos esse holograma aqui, né, vamos colocar assim, nós vamos estar verificando as datas corretas para que a gente possa entender que a Bíblia, ela
ela está junto com a história. Ela está junto com a história, ou seja, tudo que aconteceu na história, se nós estávamos verificando, foi profeticamente já revelado anteriormente. Então, assim, as profecias se complementam mesmo. Terminará um pouco antes da volta de Jesus, Apocalipse 14:7. Agora é a hora de abandonar o mundo de pecado e buscar o Deus vivo e verdadeiro. Você pode ser transformado agora. Jesus está ao seu lado e, se você quiser, Ele vai te abraçar e te fazer a pessoa mais feliz deste mundo. Então, nós vivemos na fase investigativa. Começou em 1844, que nós verificamos nas ações anteriores, né, que muitas pessoas dataram e se desapontaram, né, com esse dia, pensando que Jesus iria vir, mas nesse dia Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, que nós vimos na lição anterior. E o juízo de comprovação, olha lá em Apocalipse 20, versículo 4. 20, versículo 4, diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha aqui a gente já verifica também as profecias do milênio, né, que nós vamos estar verificando aqui mais pra frente. Então, ó, essa fase de comprovação, essa fase acontecerá durante o período do milênio. Começará na volta de Jesus e terminará quando a cidade santa descer do céu. Durante essa fase haverá 3 surpresas. Sabe quais são as 3 surpresas? A primeira surpresa é você estar lá, eu e você estarmos lá. A segunda surpresa é pessoas que você acha que não iriam estar lá, vão estar lá. E a terceira surpresa é pessoas que você tinha certeza que estariam lá e não vão estar. Olha que interessante, né? Isso serve para mim e para você, principalmente para a gente não julgar as pessoas, né? Porque Deus, como eu já tenho falado em outros temas, Deus tem pessoas sinceras em todas as denominações, né? Porque haverá apenas um povo, o que segue os mandamentos de Deus, e o povo que não segue os mandamentos de Deus. Então este povo, ele vai se reunir, e as pessoas fiéis, mesmo aquelas que já morreram, você pode estar perguntando, mas aquela pessoa que já morreu, ela nem conhecia isso que eu estou conhecendo, mas Jesus vai julgar pelo que ela conhecia. Ele não vai levar em conta o tempo da ignorância, nem dela e nem minha e tua, a partir de agora, né? Então, e a fase executiva, olhem lá em Mateus 25, 34 e versículo 41. Mateus 25, 34, diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olhe também o 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha para quem que foi preparado aqui o fogo eterno, para o diabo e seus anjos, não foi para pessoas. Deus, ele não preparou, ele tinha um plano de salvação, como nós vimos lá na questão do santuário, que ele apontava, né, o plano de salvação através dos ritos. Mas aqui, ó, Deus, ele nunca preparou o fogo eterno para pessoas, e sim para o diabo e para os seus anjos. E só vai se perder aquele que não aceitar fazer a vontade de Deus mesmo, aquele que não seguir os seus preceitos, os seus mandamentos. Então, a frase executiva, ela acontecerá após o milênio. Quando a cidade santa descer do céu, todos os ímpios ressuscitarão. Haverá uma tentativa de ataque por parte de Satanás e deles, a cidade de Deus. Jesus vai intervir e acontecerá a cena mais emocionante da história, quando os ímpios, inclusive o diabo, irão se ajoelhar diante de Jesus, e então ele dará a sentença final. Sabe aquele, na Bíblia diz, né, todo joelho se dobrará, inclusive o próprio inimigo de Deus. Aos justos ele dirá: vinde benditos de meu Pai. Aos ímpios: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai. O fogo vai consumir todo o mal e purificar a terra. Cristo criará um novo céu, uma nova terra, e começará a tão sonhada vida eterna. Então você tem que entender o seguinte: nós temos essas fases de juízo, a fase investigativa, a fase
comprovativa e a fase executiva. A investigativa é que nós estamos vivendo, tá? É onde que cada questão que a gente faz de bem ou de mal, ela está sendo relatada. Nós vamos estar verificando isso no próximo tema. Mas os anjos estão ali relatando essas questões. Uma tentação que você vence, né, um pecado, ou alguma coisa que você comete, ele está sendo registrado. Mas se você está vivo e eu estou viva, nós podemos ir diante de Deus, apresentar nossas falhas e nossos pecados e pedir perdão. E Deus vai nos perdoar. Né? E cabe a nós não repetirmos esse mesmo erro. Então a fase investigativa, ela começou aqui, verifiquem aqui, Daniel 8,14, como eu falei, né? Em 457 a.C., houve o decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém. Nesse decreto aqui, nós vamos estar verificando ali que na própria história ali, Neemias, né, ele era o copeiro, né, ele estava ali pensando, cabisbaixo, o rei ficou impressionado com ele, que ele estava tão contrito, né, e ele comentou ali da reconstrução de Jerusalém, inclusive o rei autorizou ele a fazer essa reconstrução. Então isso é certinho com a história, 457 a.C., né? Desse período de 457 a.C. a 408 a.C., que foi a restauração de Jerusalém, então 7 semanas. 7 semanas, ou seja, 7 vezes 7, 49 anos, né? Que a gente verifica ali o período dia-ano. Então, 2.300 manhãs, 2.300 dias, ou seja, 2.300 anos, né? Ali de 408 a.C. a 27 depois de Cristo, ao batismo de Jesus, ali ocorreu em 27 depois de Cristo. Nesse período de 408 a.C. a 27 depois de Cristo, temos 62 semanas, 7 vezes 62 igual a 464 anos. 70 semanas, 7 vezes 70, 490 anos. Então aqui, de 27 depois de Cristo a 34, nós temos aqui, do 27 depois de Cristo, o 31 depois de Cristo, que foi assim a morte de Jesus. Então ali se fala assim, a metade da semana, né, meia semana, 3,5 anos, depois mais 3, meia semana de novo, 3,5 anos, que dá uma semana igual a 7 anos, então 27 depois de Cristo, 34 depois de Cristo. Na data de 34 depois de Cristo, nós temos aqui um marco também, que foi o apedrejamento de Estevão. Então, neste ano aqui, do 34 depois de Cristo, né, terminou ali, termina aqui, do 34 aqui, termina a semana aqui de 70 semanas, né, que são determinadas para o teu povo, e inicia-se uma nova, que inicia-se o quê? O início do cristianismo, que no caso ali, o início do cristianismo, ele começa com o apedrejamento de Estevão, né, que se a gente verificar ali na história, Paulo, inclusive Saulo, né, na época estava ali, ele participou do apedrejamento de Estevão, e depois houve aquela perseguição aos cristãos, né, inicia-se então aqui de 34 depois de Cristo a 1844, então que se inicia-se nesse período aqui, né, aquele período de perseguição, tudo, inicia-se o juízo investigativo, então em 1844 depois de Cristo. E o que falta acontecer de 1844 para cá? A vinda de Jesus, né? A vinda de Jesus. Então, esse daqui são algumas datas muito importantes para a gente entender essas 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Então, ele explica bem certinho qual é a história, em que período nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo hoje, nessa fase, né? Nós estamos vivendo nessa fase. A fase comprovativa vai ser aquela fase em que foi decidido assim, a gente vai estar verificando ali, na fase investigativa, o juiz. Quem que é o juiz na fase investigativa? Se você olhar lá em Salmos 50, versículo 6, olha lá primeiro. Salmos. Só para a gente entender quem que é o juiz na fase investigativa. Salmos 50, versículo 6, diz assim, os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Então, quem que é o juiz na fase investigativa? O próprio Deus. Olha lá quem que é o nosso advogado na fase investigativa. 1 João 2:1. Você, tenho certeza que você já sabe, nós já fizemos, né, anteriormente, já sabemos quem que é o nosso advogado, mas vamos lá na Bíblia novamente.
exercitar, né, praticar. 1 João 2:1 diz assim, ó: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Olha só, Jesus Cristo é o nosso advogado. Quem é o acusador aqui na fase investigativa, na fase, né, que está ali investigando as questões? Olha lá, Apocalipse 12, o 9 e o 10. Apocalipse 12, 9 e 10 diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E o 10: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quem nos acusa durante o dia e durante a noite é o próprio Satanás. Ele é o acusador na fase investigativa. Quem são as testemunhas, né? Porque nós estamos num tribunal. Imagina um tribunal, né? Onde temos ali o juiz, o advogado, os réus, né? E as testemunhas, olha lá, quem são as testemunhas? Olha em Apocalipse 5:11. Apocalipse 5, versículo 11 diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número eram de milhões e milhares de milhares. Olha quem são as testemunhas. Os anjos são as testemunhas nessa fase investigativa. Quem são os réus? Olha lá em 1 Pedro 4:17. 1 Pedro 4:17 diz assim: Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Se primeiro começa pela casa de Deus, ou seja, se primeiro começa pelo povo que conhece os preceitos de Deus, então os réus ali são os justos, né? Aqueles que estão ali se doando para fazer as coisas corretas. E na fase investigativa, quem é a lei? Na fase investigativa, olha lá em Tiago 2, do 10 ao 13. Tiago 2, do 10 ao 13, diz assim: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, na fase investigativa, a lei é os 10 mandamentos. Agora, na fase comprovativa, olha lá, Apocalipse 20, versículo 4. Nós verificamos, né, que a fase comprovativa acontecerá nos 1000 anos, ou seja, Jesus vem, né, pela segunda vez, ressuscita aqueles justos, né, as pessoas sinceras que morreram crendo em Jesus, né, pelo seu proceder, viveram de acordo com os preceitos de Deus, né, mesmo alguns não os conhecendo totalmente. Aí Jesus vem, ressuscita essas pessoas, os vivos, por ocasião que estiverem vivos, né, por ocasião da volta de Jesus, da vinda de Jesus, eles serão transformados num abrir e fechar dos olhos, né, o corpo corrupto se tornará um corpo incorruptível, e Jesus, então, nós seremos então arrebatados juntamente com Jesus no céu. Nessa questão que tem essa questão assim de ir com Jesus no céu, porque Jesus não vai pisar aqui na terra, como alguns vão professar aí nos fins dos tempos. A gente vai estar ouvindo falar isso daí. Vai pensar, mas ele usou, os ímpios vão estar mortos, porque os ímpios, com a grandiosidade de Deus vindo no céu, né, um tremendo espetáculo,
Se nós paramos para verificar ali os fogos de artifício que foi agora do Natal, vamos ver logo adiante no Ano Novo, paramos para ver pessoas fazendo coisas maravilhosas. Imagine o Rei do Rei, Senhor dos Senhores, vindo nas nuvens dos céus com milhares e milhares de anjos, com trombetas. Um espetáculo tremendo, né? E os ímpios, eles não vão conseguir ver a glória de Deus, e por essa ocasião, uns vão pedir que os rochedos caiam sobre eles, e outros vão, né, vão desejar a morte mesmo, não vão nem conseguir olhar para Jesus, e por ocasião da volta de Jesus vão morrer. Agora, os justos mortos vão ressuscitar, e os vivos serão transformados no corpo e vão junto com os justos ao encontro de Jesus nos ares. E ali vamos então viver 1000 anos no céu, 1000 anos entendendo todos os porquês que aconteceram nas nossas vidas, 1000 anos para saber toda a ciência que, né, porventura eu e você hoje não podemos ter acesso, mas no céu nós teremos acesso a todas as ciências, vamos entender cada partícula de coisas que Deus fez para nós, esse universo tão perfeito, harmonioso. Então, nessa fase comprovativa, quem que é o juiz? Olha lá em Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4. Diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha aqui, né? Lembrando que quem escreveu o livro de Apocalipse foi o João. Né? Então João ele teve essa visão dessas fases do juízo investigativo, comprovativo, que no caso é essa questão. Então quem que é o juiz lá na fase comprovativa? São os justos, né? São os justos. Advogado haverá na fase comprovativa? Não. Na fase comprovativa não haverá mais advogado. Por que não haverá mais advogado? Porque na fase investigativa que Jesus está lá intercedendo por mim e por você, é hoje que ele está intercedendo por mim e por você. Depois que Jesus, depois dessa fase investigativa, vai fechar a porta da graça, ou seja, quem é limpo se tornará mais limpo ainda, e quem é ímpio vai continuar ímpio, imundo. Tanto que a pessoa que morreu, nós vamos estar verificando aqui mais pra frente na fase executiva, os ímpios, eles não vão lá, eles viram Jesus ali, eles já estão tremendo de medo, porque esse evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim, ou seja, todo mundo vai conhecer, todo mundo vai ficar sabendo que Jesus está para voltar. Ninguém vai ser pego de surpresa. A única coisa é que as pessoas vão ser pego de surpresa porque não vão estar preparadas, é diferente, porque escolheram não estar preparados, porque nós devemos estar preparados todos os dias. Não sabemos a hora que Jesus vai voltar, e primeiramente Jesus pode voltar para mim e para você se nós morremos. Então, os ímpios, eles não vão assim morrer por ocasião da vinda de Jesus a segunda vez, né? E vão lá acordar, nossa, as pessoas mais puras do mundo. Se é ímpio, ele vai morrer, ele vai dormir ímpio, acorda ímpio. Se eu estou com um propósito de fazer as coisas corretas, eu vou dormir com esse propósito e vou levantar com esse propósito. Entende essa questão? Então, não haverá advogado na fase comprovativa. O acusador. Mas o acusador, neste momento, na fase comprovativa, que é a fase que os justos estarão lá no céu durante 1000 anos, nós vamos estar verificando no próximo tema, estarão lá verificando os livros, verificando por que tal pessoa está aqui, por que essa não está, porque Deus é um Deus fantástico, nós vamos estar verificando por nós mesmos, tantas oportunidades que Deus nos deu. Então, olha lá em Apocalipse 20, versículo 1 e 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completar os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, na fase comprovativa, o acusador ele estará preso. Mas como assim preso? Ou vai estar preso com corrente? Não.
lembre que o livro de Apocalipse, de Daniel, né, alguns livros são proféticos, então eles têm uma simbologia. Por que Satanás vai estar preso? Pelas circunstâncias. Os outros vão estar, ele vai estar pisando em cadáveres, né? Ele e os seus anjos ali. Eles vão estar pisando em cadáveres. Então, assim, é preso pelas circunstâncias. Ele não vai ter pra ninguém a quem tentar. Por isso que fala que ele está preso ali por pouco tempo, que será solto. Por quê? Porque quando Jesus voltar e na fase executiva, que vai executar realmente todas as questões, os 1000 anos se passaram, todos nós podemos ver, comprovar como Deus é santo, santo, santo. Jesus volta para aniquilar com os ímpios, definitivamente, inclusive com Satanás, porque a cidade santa será que nessa terra mesma, será nessa terra o quê? Purificada. Né? Não vai haver mais vestígios, que fala assim, o fogo e o enxofre foi preparado para o diabo e seus anjos. Claro, o diabo e seus anjos, todos aqueles que não aceitaram as verdades de Deus, aqueles que não aceitaram seguir o caminho correto, né? O caminho estreito e o caminho largo. Então, ele vai estar preso pelas circunstâncias. As testemunhas na fase comprovativa, novamente lá em Apocalipse 5:11, quem são as testemunhas? Apocalipse 5, versículo 11, diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões. A Bíblia estava segurando a Bíblia. Estava segurando? Quem estava lendo? Começou já? Vai, tenta. Então, milhões e milhões, né? A gente falou assim, cujos números eram de milhões e milhares de milhares. Ou seja, na fase comprovativa, as testemunhas são os anjos, né? Novamente os anjos aqui. E quem são os réus? Lógico, 1 Coríntios 6, versículo 2 e 3. 1 Coríntios 6. O 2 e 3 diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Olha que Paulo está falando, né? Essa questão aqui de julgar, não de julgar, de condenar as pessoas, mas de aconselhar. Se as pessoas estão no erro, a gente pegar e falar, olha, não é bem assim. De acordo com a palavra de Deus, nós devemos proceder desta maneira. Então isso aqui significa julgar as pessoas. Então se nós podemos julgar coisas tão pequenas, nós vamos julgar os anjos, ou seja, os anjos caídos, claro. Por que não iremos julgar essas coisas tão pequenas? Então, na fase comprovativa, os ímpios ali, os réus são os ímpios. E quem é, no caso, a lei na fase comprovativa? Olhem lá, Tiago, novamente, né? Tiago 2, 10, 13, ou seja, os 10 mandamentos. Na fase comprovativa, se você olhar em Tiago 2, do 10 ao 13, que nós já lemos, a base continua sendo os 10 mandamentos. Agora vamos para a fase executiva. Então nós entendemos que a fase comprovativa vai acontecer nos 1000 anos que estivermos no céu, onde estaremos olhando os registros, né? Vamos estar estudando no próximo tema, e ali a gente vai estar verificando, que seja comprovando mesmo como Deus é maravilhoso, Deus é fantástico. E na fase executiva, quem é o juiz? Olha lá em João 5:22. João 5:22 diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, né? Então ali o próprio Jesus é o juiz na fase executiva. Na fase executiva não haverá advogado, né? Como eu falei, Jesus está intercedendo hoje por mim e por você, que ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo lá no céu. Então não haverá advogado. Quem é o acusador? Está lá em Apocalipse 20, versículo 7, que nós já sabemos quem nos acusa diante de dia e de noite, né? Nós vimos aqui durante o dia e durante a noite. Apocalipse 20, versículo 7.
diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, o acusador é Satanás. Olha aqui, completou os 1000 anos, Jesus está descendo com a cidade santa, né? Como eu falei, de acordo com a Bíblia, aqui será feito o novo céu, uma nova terra. Nós teremos aqui neste mundo mesmo, nós iremos viver. Aqui que nós vamos cultivar uvas, nós vamos plantar, nós vamos fazer edificar as nossas próprias casas, né? O lobo e o cordeirinho passarão juntos. É aqui. Então, Satanás é o acusador. Neste momento, quando Jesus está voltando, ele está solto. Por que ele estará solto? Porque quando Jesus desce, os ímpios, eles ressurgem, eles ressuscitam. Só que, como eu falei, eles ressuscitam não com uma mentalidade boa, agora eu vou ser bonzinho. Não, muito pelo contrário. Se uma pessoa é ímpia, ela vai dormir ímpia e vai acordar ímpia. A não ser que ela mude as atitudes dela, né? Que ela aceite ter uma transformação na vida dela. E ela só vai poder ter essa transformação quando ela tiver um encontro pessoal com Cristo. Um encontro genuíno. Porque quando eu não tenho um encontro genuíno, eu vou continuar com as mesmas questões que eu vivia antes. É a mesma coisa a pessoa falar assim: nossa, você virou crente agora, né? Você tem costume de falar assim, mas você continua bebendo, fumando, indo embalado, isso e aquilo. Você não teve mudança, você está igual, talvez o que era antes, ou o que o mundo mostra. Então, quando a gente tem um encontro pessoal com Cristo, nós deixamos de fazer certas coisas. Nós poderíamos fazer, porque nós temos livre-arbítrio, mas nós procuramos não fazer. Né? Nós fazemos como Jó, né? Ele é um homem justo, íntegro, que se desviava do mal. A gente procura se desviar do mal. Né? Não que a gente vire um santo, somos santinhos, muito pelo contrário, somos falhos e pecadores. Mas procuramos, né, fazer a vontade de Deus. Então aqui, Satanás, então, ele, por ocasião que Jesus está vindo, os ímpios ressuscitam e Satanás aproveita aquela questão deles ressuscitarem, né? Pega ali, né? Os próprios inimigos se juntam com Satanás para quê? Para atacar a cidade santa. Porque eles não conseguem entrar pela porta. Então eles vão tentar o quê? Cercar a cidade santa. E aí que Deus vai vir então a destruição total. Olhem lá. As testemunhas continuam sendo os anjos, tem Apocalipse 5:11. Quem são os réus, então, na fase executiva? Ó, Mateus 25. Olha lá em Mateus 25. Olha em Mateus 25, o 34 e 41. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, né? Vinde, benditos de meu Pai, entrai na porta do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqui vem todas aquelas características, né? Que se vocês continuarem lendo, né? Quem são esses benditos? Porque eu tive fome, né? Me deste de comer, fui forasteiro, me hospedaste, fosse me visitar quando estava preso. Tem toda essa questão aqui nesse versículo. Olhem só o 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui os réus na fase executiva são todos. Olhem lá, aproveitem, olhem em Mateus 24. Esse aqui é 24. Mateus 24:14, ó. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim, né? O 24 diz assim, ó: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, esses falsos profetas, essas pessoas que enganaram as pessoas, né, ou as pessoas gananciosas, todas essas pessoas, elas vão estar ali junto com os ímpios, né? Os próprios ímpios vão falar: nossa, você sabia disso, não me falou, você fez isso, vão ficar ali se acusando, mas a porta da graça estará fechada, Jesus estará voltando, né? A cidade santa será aqui neste mundo restaurado. E a base da lei executiva está lá em Tiago 2, do 10 ao 13, né? Vamos ler aqui para concluir e fixar na mente.
Tiago. Então, Tiago 2,10, que é a base, né? A base da fase executiva ali, nós vamos estar verificando no Tiago 2, 10, 13, 2. 10 ao 13, vou só ler novamente aqui, ó. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não adulterarás, também a ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, a base da fase executiva é a lei dos 10 mandamentos também. Vamos concluir, então, esse estudo. Ele é um pouco longo devido a essas datas, mas com 5 perguntinhas aqui, ó. Diante de que tribunal todos irão comparecer? Olhem lá em 2 Coríntios 5, 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Né? Então, o tribunal de Cristo é a primeira resposta. De acordo com que lei todos serão julgados? Tiago 8,12, que nós acabamos de verificar aqui, a lei da liberdade, ou seja, falar de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, né? Que é o Tiago, volta ali um pouco o Tiago, nós vimos o Tiago 2, 10 e 13, mas a lei que nós seremos julgados é a lei da liberdade, que é o Tiago um pouquinho antes, que é o versículo 8, que diz: falar de tal maneira proceder, pois como aqueles que irão como aqueles que irão de ser julgados pela lei da liberdade. A lei da liberdade, a lei dos 10 mandamentos. Nós somos livres para seguir essa lei. Como eu falei em lições anteriores, a lei é o espelho. Nós olhamos, mas ela por si não pode nos purificar. Nós temos que ir a Cristo Jesus que nos limpa e nos purifica. Quem ajudará no julgamento durante a segunda fase do juízo? Quem que irá ajudar, né? Quem irá ajudar? 1 Coríntios 6, versículo 2 e 3. Versículo 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então nós vamos ajudar, né? Julgaremos até os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Ou seja, nós iremos ajudar em como? Na verdade, nós vamos dar ênfase naquilo que Deus já fez. Porque quando nós olharmos os livros, nós vamos estudar isso no próximo tema, olharmos ali e a gente começar a verificar como Deus deu oportunidade para cada um de nós, nós vamos falar: nossa, realmente, sabe? A gente vai atestar, realmente. Quarta pergunta: de acordo com que cada um receberá a sentença no juízo final? Mateus 16, 27. Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Deus vai retribuir a mim e a você conforme o que nós fizemos neste mundo. Não fazemos as coisas para ser salvos, mas porque fomos salvos, nós agimos de uma forma, de uma forma que agrade a Deus e as pessoas. E última pergunta: qual é a certeza dos que permanecem fiéis até o fim? Qual é a certeza dos que permanecerão fiéis até o fim? Apocalipse 2, versículo 10. Apocalipse 2, versículo 10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olhem também o 3:5.
Qual é a certeza, né? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Nós vamos saber ficar nessa questão dos livros no próximo tema. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha, qual é a certeza dos que permanecerem fiéis até o fim? Receberão a coroa da vida e Jesus os confessará, né, perante de Deus e perante os anjos. Então, um dia todos nós vamos estar comparecendo no tribunal de Cristo, né? Logo, logo a história desse mundo vai acabar, vai findar. E o meu desejo e a minha oração para você que está fazendo esse tema é que você se apegue nas coisas de Deus, que você se jogue aos pés de Jesus, que você clame a misericórdia de suas falhas e de seus pecados e que você se permita ser conduzido pelos preceitos de Cristo. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Feche seus olhos se você tiver o mesmo desejo. Senhor Deus tão grandioso, obrigado, Pai. Obrigado por essas fases, Pai. A fase investigativa, a fase comprovativa, a fase executiva, Pai. Porque tudo faz parte, nós vivemos aqui num grande tribunal, Pai. E muito em breve, meu Deus, o Senhor irá julgar todas as coisas. E que bom, Pai. E que bom que o Senhor está vendo todas as coisas que as pessoas fazem. Que bom que o Senhor não está alheio, Pai, aos acontecimentos deste mundo. Por favor, Pai, julga nossas causas, Pai, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nos ajude, Pai, a nos encontrarmos, Pai, justos diante de Ti. Fica conosco, cuide de cada pessoa que está neste momento estudando as Tuas verdades. Eu que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Um grande abraço.